Durante anos, estudiosos bíblicos têm debatido sobre a localização desses lugares sagrados. Agora, um homem afirma que pode tê-los encontrado. Durante milhares de anos, o Monte Sinai foi a montanha mais disputada da história da humanidade. Esta é a Terra Santa. Sob meus pés, só existe um deserto rochoso. Isso é incrível. O local onde se diz que Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas sua localização exata nunca foi comprovada. Estamos na Arábia Saudita e estamos escalando o verdadeiro Monte Sinai. Este ano, arqueólogos enviaram um drone equipado com radar de penetração no solo 100 vezes mais potente do que qualquer sistema anterior, para examinar um dos principais candidatos a pico da montanha. Os sauditas estão bloqueando o acesso a sítios arqueológicos que acreditamos estarem relacionados a Moisés e ao Êxodo, impedindo que vídeos e imagens de alta qualidade sejam disponibilizados ao mundo. O que eles descobriram os chocou. Sob a rocha havia linhas retas, câmaras ocultas e padrões geométricos que nenhum processo natural poderia ter criado. Se os resultados dessas análises forem confirmados, eles poderão mudar toda a história do Êxodo. Montanha Proibida. Essas descobertas podem finalmente confirmar teorias que têm gerado debates há gerações. Enquanto o drone sobrevoava a montanha, ele fez mais do que apenas tirar fotos. Formas ocultas sob a rocha foram reveladas. Linhas retas, estruturas enterradas e padrões geométricos que não ocorrem na natureza. Pela primeira vez, havia dados concretos que podiam desafiar as afirmações de cientistas, exploradores e tradições religiosas que vinham ocorrendo há séculos. As análises indicaram que a verdadeira localização do Monte Sinai pode estar no extremo noroeste da Arábia Saudita, perto de Jabal Maqla e Jabal al-Lawz. A descoberta reacendeu um debate que estava congelado há muito tempo devido à inacessibilidade da região, às restrições governamentais e às tensões acadêmicas. Para entender por que essa descoberta é tão inovadora, precisamos examinar os argumentos a favor e contra uma localização em árabe. Os defensores da teoria de Jabal al-Lawz começam com palavras encontradas na Bíblia. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que o Monte Sinai fica na Arábia. Eles argumentam que essa não era uma linguagem simbólica, mas uma declaração geográfica direta, situando o Sinai fora do território egípcio, do outro lado da água, na terra conhecida no mundo antigo como Arábia. Eles também apontam para Moisés. Após fugir do Egito, ele se estabeleceu em Midian, a leste do Golfo de Aqaba, onde se deparou com uma sarça ardente. Se Moisés já sabia que o monte de Deus estava nessa região, então, depois que os israelitas saíram do Egito e atravessaram o mar, seria lógico que eles fossem para aquele lugar. Os defensores argumentam que as evidências físicas apoiam essa visão. No topo de Jabal al-Lawz, as rochas são de uma cor escura incomum, como se tivessem sido queimadas, e as montanhas circundantes são de granito. Eles relacionam isso com Êxodo 19, que descreve como a montanha tremeu e soltou fumaça, e como Deus desceu sobre ela. Ao pé da montanha, encontra-se um enorme bloco de pedra dividido ao meio, com um suave canal entre as duas partes, e a paisagem circundante mostra sinais de forte fluxo de água, apesar de ser uma das regiões mais secas do mundo moderno. Os fiéis relacionam isso com a rocha que Moisés golpeou em Êxodo 17. Em frente à montanha estende-se uma vasta planície aberta, grande o suficiente para montar um acampamento de grande porte, e longas fileiras de pedras parecem marcar os limites estabelecidos. Os defensores dessa prática afirmam que ela está em consonância com as advertências do livro do Êxodo, onde as pessoas são instruídas a não tocar na montanha, sob pena de morte. Nas proximidades, há uma grande plataforma de pedra que parece ter sido feita pelo homem. Alguns o identificam como o altar que Moisés construiu durante a cerimônia da aliança. Nas proximidades encontra-se outra estrutura simples, associada por alguns a um bezerro de ouro, com antigas imagens de vacas e touros esculpidas nas rochas próximas. Próximo ao local do incidente, ergue-se um alto pilar de pedra, que alguns acreditam ser um dos 12 pilares erguidos por Moisés, simbolizando as tribos de Israel. A combinação de todos esses elementos cria uma imagem que muitas pessoas acreditam ser uma mera coincidência, pois se assemelha muito à descrição bíblica. No entanto, arqueólogos e historiadores profissionais discordam em questões técnicas. Eles observam que, durante a vida de Paulo, o Império Romano tinha uma província chamada Arábia Pátria, que incluía a Península do Sinai.
Portanto, quando Paulo disse que o Sinai ficava na Arábia, ele estava se referindo à geografia política da época, e não à Península Arábica. Os autores também destacam que, já em 2000 sim, escritos egípcios mencionam uma região localizada no sul da Península do Sinai, chamada Tihat ou Safket, que linguistas identificam como uma forma antiga do nome Sinai. Isso relaciona o termo com a Península Egípcia, que existia muitos séculos antes de Moisés. Outro argumento importante é a falta de vestígios da Idade do Bronze Final. Não foram encontrados cerâmica, ferramentas, inscrições ou vestígios de povoamento da época do Êxodo. As características enfatizadas pelos proponentes podem ter pertencido a culturas independentes de épocas posteriores. Os pesquisadores acrescentam que a rocha escura no topo é um fenômeno natural, que os blocos de pedra rachados se formam espontaneamente em desertos, que as linhas nas pedras podem ser marcas de animais ou demarcações territoriais e que os supostos altares não apresentam sinais de atividade ritual antiga. Durante anos, essa discussão permaneceu sem solução até que a tecnologia mudou a situação. Em 2012, a varredura LiDAR em Angkor, no Camboja, surpreendeu os arqueólogos ao revelar toda uma rede urbana oculta sob a densa selva. Agora imagine um radar 100 vezes mais potente que os modelos anteriores, montado em um drone e enviado para montanhas remotas e de difícil acesso na Arábia. Foi isso que aconteceu em 2025 e inaugurou uma nova era de exploração no Monte Sinai. O drone acabou fornecendo dados que apontavam para uma montanha específica, cujo formato correspondia às varreduras. Mas essa descoberta levanta uma nova questão. Por que essa montanha? Quem foi o primeiro a descobrir esse lugar escondido antes que o mundo visse qualquer evidência de sua existência? Camadas de terra sagrada. Arqueólogos e estudiosos de textos bíblicos observam que o solo próximo à sarça ardente já era sagrado antes da chegada de Moisés. Um detalhe fundamental frequentemente omitido do livro do Êxodo. Quando Moisés se aproximou da estranha chama, a voz que ouviu não disse que a terra se tornaria santa. Em vez disso, foi declarado: tirem as sandálias dos pés, pois o lugar em que vocês estão é terra sagrada. Isso indica que Horeb, o monte de Deus, tinha um significado sagrado muito antes de Moisés chegar lá. Por essa razão, muitos estudiosos acreditam que Moisés não descobriu a montanha desconhecida. Ele entrou em um lugar sagrado pré-existente. Após escapar do Egito, ele se estabeleceu em Midian, casou-se com uma integrante da família sacerdotal de Jetro, também chamada Hul, e viveu entre um povo que compreendia sua paisagem com uma profunda consciência espiritual. Como pastor sob a tutela de Jetro, Moisés não vagava sem rumo. Ele viajou por uma terra moldada pelas crenças dos midianitas, onde os lugares sagrados eram reconhecidos e respeitados. Ao chegar a Horeb, ele entrou em um lugar sagrado que era reverenciado há gerações. A ideia de que Moisés encontrou uma montanha que já era considerada divina acrescenta significado à história cristã posterior da região, especialmente no contexto da fundação do Mosteiro de Santa Catarina nos séculos IV e VI. O mosteiro é hoje um dos símbolos mais poderosos associados à história de Moisés, mas suas origens revelam como as gerações posteriores moldaram a memória da montanha. Durante o reinado do imperador Constantino, o Grande, a atitude dos cristãos em relação aos lugares sagrados mudou drasticamente. Antes de seu reinado, os cristãos não viajavam para lugares sagrados como fazem hoje. Sua fé se concentrava em verdades espirituais, enfatizando que Deus está em toda parte e que a verdadeira Jerusalém está no céu, não na terra. A conversão de Constantino mudou isso completamente. Subitamente, o Império Romano começou a identificar e proteger locais associados a eventos bíblicos. Sua mãe, a Imperatriz Helena, desempenhou um papel fundamental nesse novo movimento. Por volta de 326 d.C., ela viajou por toda a Palestina e regiões próximas em busca de lugares relacionados à vida de Jesus e outros momentos bíblicos importantes. Ao mesmo tempo em que a cultura da peregrinação se desenvolvia, os monges começaram a se reunir no deserto remoto ao pé de Jebel Musa, uma montanha egípcia há muito associada ao Monte Sinai bíblico. A fé simples atraiu os primeiros monges. Eles queriam orar perto do lugar onde Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Sua piedade gradualmente tomou forma e mais tarde se tornou o Mosteiro de Santa Catarina.
No século IV, uma pequena comunidade monástica se estabeleceu ao pé da montanha, construindo abrigos e acolhendo viajantes. Eles acreditavam que no vale abaixo de Jabal Musa crescia um arbusto que queimava, mas não se consumia completamente. Não se sabe ao certo se essa tradição surgiu de memórias locais antigas ou se desenvolveu com a nova onda de peregrinações cristãs, mas quando a história chegou a Constantinopla, a crença já estava firmemente estabelecida. 200 anos mais tarde, no século VI, o imperador Justiniano reforçou a importância do mosteiro. Ele ordenou a construção de um complexo fortificado ao redor do local que os monges acreditavam ser a sarça ardente original. Para a época, o edifício destacava-se pela espessura de suas paredes de granito, torres, depósitos e igreja central. Tinha uma função tanto espiritual quanto protetora. Destinava-se a proteger os monges e a preservar as tradições que ali se haviam enraizado. Dentro dessas paredes, os monges cuidavam de um arbusto que acreditavam ser o mesmo arbusto que Moisés vira. Agora conhecida como a sarça ardente do Sinai. Ela ainda é uma planta viva que recebe cuidados diários. Durante quase 15 séculos, os monges consideraram-no um símbolo da presença de Deus. Os peregrinos costumam tocar seus galhos ou se ajoelhar ao lado dela, imaginando o momento em que Moisés ouviu seu chamado pela primeira vez. O mosteiro também se tornou um tesouro do patrimônio cristão. Sua biblioteca, uma das mais antigas do mundo, perdendo apenas para a do Vaticano, abriga bíblias antigas, escritos cristãos primitivos e traduções raras que sobreviveram apenas porque os monges as protegeram. Por gerações, a Igreja de Santa Catarina tem sido não apenas um centro espiritual, mas também um centro de aprendizado, visitado por estudiosos, viajantes e líderes da Igreja. Outro monumento no complexo do mosteiro é o Poço de Moisés, que se acredita ser o local onde Moisés ajudou Zípora e suas irmãs a tirar água pela primeira vez. Os peregrinos se aproximam com profunda reverência, imaginando o momento em que Moisés se transforma de um príncipe egípcio em um humilde pastor. No entanto, a questão permanece. Se a santidade de Horebe tinha raízes tão profundas, por que tão poucas evidências físicas de sua existência sobreviveram desde a época de Moisés? E isso nos leva a outro mistério. Se os povos antigos realmente se reuniam na montanha sagrada, por que tão poucos deles sobreviveram? O mistério do Êxodo. Os arqueólogos observam que os israelitas no Sinai não constituíam um reino, não construíram cidades, não eram colonos nem agricultores. Eles eram viajantes, famílias de pastores que viviam em tendas e se deslocavam de um lugar para outro. Segundo a Bíblia, eles permaneceram na montanha por cerca de 1 ano, um período tão curto que as pesquisas arqueológicas mostram que quase não deixaram vestígios. A cidade deixa para trás muralhas, oficinas, templos e cemitérios. O acampamento nômade deixa apenas vestígios tênues. Especialistas distinguem 4 tipos de vestígios que um grupo desse tipo poderia deixar para trás, cada um dos quais desaparece naturalmente ao longo de milhares de anos. O primeiro grupo é composto por pedras de fogo e cinzas. As fogueiras diárias exigem pequenos círculos de pedras, mas o vento espalha as cinzas. A chuva espalha as pedras e os animais pisoteiam a terra. Após milhares de anos, esses incêndios quase não deixam vestígios, muitas vezes apenas uma leve descoloração do solo. Nos desertos, as cinzas desaparecem em poucas estações. Após 500 anos, a ausência de fogo é completamente previsível. O segundo aspecto são os buracos dos postes e as linhas brilhantes nas pedras. As varetas da tenda deixam pequenos buracos redondos que só podem ser detectados raspando o solo com muito cuidado. É ainda mais difícil identificar linhas de pedra que guiavam animais ou demarcavam pequenos recintos. Mais tarde, pastores, comerciantes e nômades perturbam ou reutilizam as pedras, obliterando os padrões originais. O terceiro grupo são fragmentos de vasos de cerâmica. A cerâmica costuma ser a evidência mais forte para os arqueólogos, mas os nômades carregavam poucos objetos consigo. Apenas tigelas simples, jarras pequenas e potes. Quando caíram, seus destroços se espalharam por vastas áreas desérticas. Ao longo dos milênios, esses fragmentos se misturaram com cerâmicas de inúmeros viajantes posteriores, tornando impossível atribuí-los a um grupo específico. O quarto grupo consiste em fossas sépticas e latrinas enterradas. A matéria orgânica decompõe-se completamente em ambiente aberto. Qualquer excremento humano dos israelitas já havia sido destruído há muito tempo por bactérias, insetos e pelo tempo.
Mesmo que outrora existissem centenas de lareiras, milhares de fragmentos de cerâmica e muitos vestígios de tendas, estes estavam dispersos por uma vasta planície. Durante séculos, pastores, beduínos, comerciantes, soldados, peregrinos e outros nômades visitaram a mesma região, deixando vestígios semelhantes. Hoje, os arqueólogos encontram vestígios de muitas épocas, tornando praticamente impossível isolar as frágeis evidências da existência de um único acampamento de um ano. A falta de evidências é, portanto, exatamente o que os especialistas esperam de uma população móvel que permaneceu no local por um curto período de tempo. O problema não é que os israelitas não tenham deixado nada para trás. Suas pegadas são idênticas às de muitos outros grupos. Em termos simples, as provas ficam ocultas não porque nunca existiram, mas porque se misturam com tudo o resto. O segundo problema diz respeito aos egípcios, que muitos acreditam terem escrito o Êxodo. Uma vez que o Egito documentava vitórias, rei Geras, parece lógico que também registrasse a perda de escravos, a humilhação da nação e as derrotas militares. Os egiptólogos explicam por que essa suposição está errada. Os escritos egípcios serviam à propaganda real, não à história objetiva. Os monumentos demonstravam o poder do faraó, não sua fraqueza. Eventos que indicam falha foram deliberadamente omitidos. No Egito, o princípio do apagamento era observado de forma consistente. Eventos negativos graves não deixaram vestígios. A expulsão dos Hyksos, uma das maiores convulsões políticas do Egito, não deixou inscrições e só é conhecida por meio de descrições posteriores. O caso de Akhenaton é ainda mais claro. Após sua morte, os governantes subsequentes apagaram seu nome, destruíram suas estátuas e alteraram a história para eliminá-lo completamente. Se os egípcios tivessem apagado seus reis, certamente teriam apagado também todos os eventos que retratavam sua derrota para um deus estrangeiro. Se o êxodo tivesse ocorrido conforme descrito, o Egito teria sido assolado por pragas, os feiticeiros teriam falhado, os primogênitos, incluindo o herdeiro real, teriam morrido, teria havido pânico generalizado, fuga de escravos e destruição de carros de guerra nas águas. Nenhum escriba egípcio jamais descreveu tais eventos. Portanto, não é surpreendente que não haja menção a isso nos documentos. É exatamente isso que os historiadores esperam. Juntos, esses dois fatores criam um padrão previsível. Os israelitas deixaram vestígios tão brilhantes que se tornaram invisíveis, e os egípcios apagaram tudo o que ameaçava o prestígio real. A falta de evidências não refuta o êxodo. Isso está de acordo com o que aconteceria naturalmente. O deserto está silencioso, mas não vazio. Através de uma análise cuidadosa e do uso de ferramentas modernas, por vezes é possível detectar vestígios tênues. Embora os israelitas tenham desaparecido da vista, sua presença deixou vestígios sutis sob as areias de milhares de anos. E esta não é a primeira vez que a nação de Israel foi perdida. Vários séculos mais tarde, 10 tribos do norte desapareceram em circunstâncias semelhantes. Será que o destino deles poderia ter sido o mesmo? Vestígios dispersos, registros apagados, e a história lembrará apenas do silêncio? O segundo Êxodo. A história registra muitos desaparecimentos, mas poucos são tão chocantes quanto a perda de uma comunidade inteira. Um dos exemplos mais claros ocorreu em 722 a.C., quando o Império Assírio invadiu o Reino do Norte de Israel. Essa invasão levou ao desaparecimento repentino de 10 tribos, um mistério que persiste há mais de 0 anos. A conquista dos assírios, sob o comando de Salmanassar V e Sargão II, foi proposital e sistemática. Sua política imperial consistia em deslocar a população, dispersá-la por províncias distantes e apagar sua identidade. A arqueologia confirma a brutalidade desta campanha. Escavações em sítios arqueológicos como Gizé revelam paredes desmoronadas, edifícios públicos incendiados, camadas de cinzas e pontas de flecha deixadas onde soldados caíram há mais de 700 anos. A queda do Reino do Norte não foi um processo lento. Desabou sob a força do impacto. A Bíblia registra que quase toda a população do norte foi deslocada, restando apenas Judá no sul. Foi assim que nasceu a lenda das 10 tribos perdidas. No entanto, pesquisas modernas mostram que a realidade é mais complexa. Embora muitos israelenses tenham sido deportados, milhares permaneceram no país. Eles continuaram a cultivar a terra, reconstruíram pequenos assentamentos e, mais tarde, tornaram-se parte de um grupo conhecido como samaritanos, que preservou fragmentos da tradição israelita. Entretanto, outros desapareceram no mundo assírio.
Alguns foram absorvidos por novas regiões, onde as famílias foram separadas. As línguas se misturaram e os costumes desapareceram lentamente. Essas pessoas não estão extintas. Simplesmente deixaram de aparecer em documentos como uma nação separada. O desaparecimento deles como resultado da assimilação, a sobrevivência sem identidade. É o cerne do mistério. O exílio assírio é um paralelo claro com o êxodo. No primeiro caso, os israelitas saíram do Egito e desapareceram no deserto, não deixando praticamente nenhum vestígio físico. No segundo caso, eles foram expulsos de sua terra natal e dissolvidos em um império estrangeiro, não deixando praticamente nenhum vestígio cultural. Um dos desaparecimentos é de natureza geográfica. O segundo fator é a demografia. Juntos, eles mostram como uma população inteira pode desaparecer sem deixar ruínas para trás. Com o passar do tempo, as tradições indicaram que essas tribos não permaneceram na Assíria. Alguns podem ter migrado para o leste ao longo das rotas comerciais do deserto que ligavam a Mesopotâmia à Arábia. Ao longo dessas rotas, incluindo as rotas do incenso e da seda, existiam caravanserais, hospedarias fortificadas localizadas a cerca de 30 a 40 quilômetros de distância umas das outras. Eles ofereciam abrigo, água e mercados ao longo de corredores desérticos inóspitos. Se pequenos grupos de exilados tivessem passado por essas áreas, seus restos mortais teriam se misturado aos inúmeros vestígios de comerciantes, nômades e peregrinos que seguiram as mesmas rotas. Essa possibilidade conecta os dois desaparecimentos às mesmas paisagens. Os mesmos desertos que ocultaram o movimento do Egito também poderiam ter ocultado a dispersão de Israel. Em tais ambientes, apenas vestígios tênues, em suas formas mais ínfimas, conseguem sobreviver. A arqueologia moderna utiliza ferramentas como radar de penetração no solo, imagens térmicas e varredura multiespectral para detectar fogueiras enterradas, círculos de pedra onde tendas foram construídas e pequenas camadas de detritos deixadas por assentamentos temporários. Longas trilhas no deserto podem ser mapeadas para identificar estações de caravanas abandonadas, terraços ou camadas de assentamentos escondidas sob a areia que permaneceu enterrada por séculos. É possível que uma comunidade inteira desapareça sem deixar ruínas visíveis? O exílio assírio demonstra que isso é possível. E se o silêncio em torno das tribos perdidas é compreensível, então o silêncio em torno do êxodo é mais fácil de interpretar. Descobrir até mesmo os menores vestígios desses movimentos pode fornecer as primeiras pistas físicas para um dos mistérios mais antigos da história: as cidades de areia. Arqueólogos que trabalham no noroeste da Arábia descobriram vestígios de assentamentos que lançam luz sobre os midianitas, o povo entre o qual Moisés viveu antes do êxodo. Os midianitas eram um povo seminômade que atuou desde o final da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro. Sua presença não é sinalizada por meio de grandes cidades, mas sim por pequenos acampamentos, postos avançados de mineração e entrepostos comerciais. Escavações revelaram estruturas construídas sobre fundações de pedra simples, muitas vezes com apenas alguns metros de largura, bem como currais para animais de fazenda. A maioria dos sítios arqueológicos abrange uma área de apenas alguns hectares, o que indica que o estilo de vida era baseado mais na mobilidade do que no assentamento permanente. A evidência mais importante é a cerâmica pintada dos midianitas. Essa cerâmica é caracterizada por cores vermelho acastanhadas e padrões geométricos. Ela foi encontrada em diversos sítios arqueológicos por toda a região. Espalhados pelas áreas de antigos assentamentos humanos, os fragmentos de cerâmica servem como marcadores cronológicos confiáveis. A datação por radiocarbono de lareiras e restos orgânicos permitiu datar muitos desses sítios arqueológicos entre os séculos XV e XIII a.C., o que coincide com as cronologias tradicionais do Êxodo. As peças de cerâmica são utilitárias por natureza, mas ao mesmo tempo testemunham o artesanato local, apontando para uma tradição cerâmica adaptada a uma vida em constante movimento. Além de vestígios domésticos, aparecem traços de atividade industrial. Durante as escavações, foram descobertos vestígios de fundição, incluindo escória e fragmentos de fornos, confirmando que o cobre e outros metais eram extraídos e processados. Fontes históricas descrevem o trabalho com metais como uma característica marcante desta região, o que é confirmado por evidências arqueológicas. Os locais de mineração estavam situados perto de fontes de água sazonais e pequenos assentamentos se desenvolveram ao redor desses centros industriais.
Levantamentos de superfície e escavações confirmaram a existência de atividade econômica organizada dentro de uma sociedade predominantemente nômade. Informações adicionais podem ser obtidas a partir das estruturas de pedra. Fundações retangulares, muros baixos e pequenas cercas diversificam toda a área. Em muitos vales, formações rochosas, circulares ou ovais parecem ser bases de tendas ou abrigos temporários. Sua distribuição esparsa reflete uma estrutura social construída em torno de grupos familiares e pequenos grupos comerciais, em vez de uma autoridade centralizada. Ossos de animais encontrados nesses sítios arqueológicos, incluindo ovelhas, cabras e gado, confirmam que as práticas pastores incentivavam a movimentação frequente de animais. Os recursos de gestão hídrica permitem uma compreensão ainda melhor dos padrões de assentamento. Arqueólogos descobriram canais, cisternas e depressões revestidas de pedra que eram usadas para coletar a água da chuva sazonal. Essas instalações são um exemplo de adaptação cuidadosa a um ambiente seco. Incêndios e depósitos de cinzas, perto de pontos de água, indicam habitação repetida, porém temporária. A descrição bíblica da Rota do Êxodo menciona lugares como Elim, Refidim e Tabra. Os arqueólogos observam que estes eram provavelmente acampamentos sazonais e não cidades permanentes, o que está de acordo com o modelo de assentamento midianita. Os sítios arqueológicos que correspondem geograficamente a essas localizações são caracterizados por arquitetura minimalista, cerâmica dispersa e vestígios de lareiras, sugerindo que a movimentação era baseada na água, no pastoreio de animais e em rotas comerciais estabelecidas. As próprias rotas comerciais deixam um rastro arqueológico mensurável. Rotas de caravanas ligavam o noroeste da Arábia ao Golfo de Aqaba, ao sul do Levante e ao norte da Arábia. Ao longo dessas trilhas, os pesquisadores encontraram pontos fortificados, fossos de armazenamento e currais para animais. A presença de artefatos midianitas ao longo desses corredores confirma sua participação em redes de troca regionais. Lingotes de cobre, fragmentos de cerâmica e pequenas ferramentas aparecem repetidamente perto de fontes de água sazonais, indicando assentamentos de curta duração relacionados ao comércio. A arte rupestre e as inscrições enriquecem o contexto cultural. Em toda a região, é possível encontrar petróglifos representando animais, pessoas e figuras geométricas, oferecendo um vislumbre do mundo simbólico dos habitantes. Essas descobertas levantam uma questão importante. Se os midianitas já reconheciam lugares sagrados nessa região, como essa reverência pré-israelita pode ter influenciado os rituais e eventos que mais tarde foram associados ao Monte Sinai? O nome da montanha fornece a pista mais antiga sobre sua importância, muito antes da chegada dos israelitas. Alguns estudiosos atribuem a origem da montanha a Sin, um deus lunar mesopotâmico adorado na Mesopotâmia e pelos primeiros grupos semitas, sugerindo que ela pode ter sido um local de culto lunar séculos antes de ser descrita na Bíblia. Essa interpretação é consistente com a orientação de alguns picos e pontos altos em direção aos ciclos celestes, uma característica comum dos primeiros sítios de culto semitas. Outra explicação relaciona o nome à palavra hebraica Senei, que significa espinheiro, aludindo à sarça ardente do livro do Êxodo. Segundo essa perspectiva, as associações com o fogo podem ter origem na vegetação local, especialmente acácias e outros arbustos espinhosos que queimam facilmente. Uma terceira interpretação situa a montanha no deserto de Sin. Esse nome provavelmente se refere à argila ou lama, refletindo a natureza do ambiente desértico circundante. Embora os significados variem, cada interpretação aponta para uma antiga reverência, anterior à chegada de Israel, pela montanha e seu uso em práticas rituais e simbólicas. A narrativa bíblica enfatiza a natureza singular das tábuas entregues a Moisés. O livro do Êxodo descreve-as como tendo sido gravadas pelo dedo de Deus, o que as distingue das inscrições feitas por mãos humanas. O primeiro pacto foi quebrado quando Moisés confrontou os israelitas por adorarem o bezerro de ouro, o que era uma violação da aliança. A tradição judaica afirma que Moisés preservou os fragmentos e os colocou ao lado do segundo conjunto intacto, na Arca da Aliança, simbolizando assim a continuidade da lei divina e a realidade da queda da humanidade. Vestígios físicos relacionados a essa história aparecem ao pé da montanha.
Escavações arqueológicas revelaram plataformas de pedra, cercas e fundações que podem ter servido como altares ou locais rituais, correspondendo às descrições bíblicas de cerimônias de aliança e práticas de sacrifício. Fogueiras, fossos revestidos de pedra e conjuntos de pequenas estruturas de pedra indicam áreas temporárias para cozinhar e cercados para o gado. Fragmentos simples de cerâmica indicam presença humana, enquanto ossos de animais dispersos sugerem atividade ritual ou doméstica. Embora sejam vestígios modestos, correspondem à extensão esperada de uma comunidade nômade que realizava ritos religiosos no deserto. O episódio da sarça ardente pode refletir tanto um significado simbólico quanto processos naturais. Arbustos espinhosos, como a acácia, contêm óleos que se inflamam facilmente em condições desérticas. Incêndios às vezes ocorrem devido a raios ou combustão espontânea. Para os observadores da antiguidade, tal combustão poderia ter parecido incomum. Arqueólogos documentaram superfícies rochosas chamuscadas e restos de plantas carbonizadas, típicos de incêndios periódicos no deserto, fornecendo um contexto físico para os fenômenos ígneos descritos no livro do Êxodo. A importância mais ampla da montanha é enfatizada por sua localização geográfica. Seus picos proeminentes, sua cor vibrante e sua localização ao longo de trilhas para caminhadas provavelmente a tornaram um ponto de referência reconhecível. No antigo Oriente Próximo, as montanhas sagradas eram frequentemente locais de encontros, rituais, juramentos e observações do céu. Os pilares de pedra e altares encontrados no local refletem padrões observados em outros centros rituais da Idade do Bronze, onde grupos itinerantes deixavam marcadores permanentes para sinalizar território, atividade sagrada ou aproximação a um local sagrado. Embora as tábuas originais não tenham sobrevivido até os dias de hoje, seu contexto ritual pode ser deduzido. A Arca da Aliança, descrita em detalhes no livro do Êxodo, servia como um recipiente portátil para guardar objetos sagrados, e sua presença na montanha enfatiza a centralidade ritual deste local. Vestígios arqueológicos de plataformas e cercas perto de prováveis locais de acampamento indicam a existência de áreas designadas para reunião, oração e contato com objetos sagrados. Correspondem aos marcadores esperados de atividades de culto temporárias, altares portáteis, estruturas de delimitação simples e locais de reunião comunitária, em vez de edifícios permanentes. Os vestígios materiais encontrados neste local indicam sazonalidade e mobilidade da população. Fogueiras, pequenas formações rochosas e cerâmica dispersa indicam habitação de curta duração, preparação ritual e criação de animais. Os restos orgânicos são escassos porque a decomposição no deserto e as perturbações subsequentes removem a maior parte das evidências perecíveis. No entanto, os artefatos preservados indicam a existência de uma comunidade nômade que realizava ritos religiosos periodicamente. O Estatuto de Montanha Sagrada persistiu muito depois do fim dos tempos bíblicos. Tradições posteriores associaram este local à atividade profética, peregrinações e, por fim, à vida monástica. Mosteiros fundados entre os séculos IV e VI depois de Cristo testemunham a veneração duradoura deste lugar. O uso religioso contínuo da montanha ao longo dos milênios sugere que sua santidade antecede a chegada dos israelitas e que seu significado ritual foi mantido por meio de memórias culturais duradouras associadas à sua paisagem singular. Obrigado por assistir. Agora assista aos vídeos que aparecem na tela para conhecer mais histórias incríveis.